Então, padrões de beleza. A minha ideia hoje, se a Lola me deixar falar, é... Pronto? Bonitinho. A minha ideia hoje é falar basicamente sobre os padrões de beleza, certo? Por quê? Porque sim, mais especificamente sobre padrões de beleza e a ideia por trás deles e por que a gente é tão apegado, de certa maneira, e como não orna com a vida, certo? Você tem um autor, eu vou tentar começar a citar autores sem ser muito chata. Você tem um autor chamado Foucault, certo? Então, assim, a ideia é, quais são os padrões de beleza? O que você entende por bonito é estabelecido a partir de relações de poder, ok? E disputas por espaço. Então, o que você entende por um corpo bonito ou feio, que seja saudável ou doente, certo? O entendimento não é a partir do corpo em si, mas é sempre conjuntural, ou seja, da conjuntura na qual você está inserido, certo? A sociedade e a cultura na qual você está inserido. Então, por exemplo, um certo padrão de beleza, nesse sentido, o modo como você entende um corpo que é bonito e você subentende ele enquanto saudável a partir de então, é dado a partir de o que está representado nesse corpo que você entende. Falando assim porque eu dei aula disso essa semana e daí eu achei importante fazer um vídeo sobre isso então. Por quê? Porque sim, né? De um jeito ou de outro. A ideia é, existem padrões de uma sociedade, de uma cultura, esses padrões estão manifestos nos corpos. Na nossa concepção, vou repetir, do que a gente entende por um corpo bonito, subentendendo saudável, feio, subentendendo doente, certo? Mas a ideia de bonito e feio em si mesmo, e por consequência saudável e doente, ela não é dada, ou seja, ela não é algo que é em si mesma. Mas mais importante que isso, que realmente me interessa, vou fazer um vídeo mais curto, eu prometo. O que mais me interessa é por que nós tentamos nos adequar a esses padrões de beleza, certo? Outro autor que eu estava falando é o Landowski, certo? É um autor da semiótica. E ele fala sobre os regimes de interação, os modos por meio dos quais eu interajo com o outro e a partir dessa interação eu projeto valor e o outro projeta valor. Ou seja, o que eu me relacionando com o outro e o outro se relacionando comigo, a gente vê sentido nas coisas e dá um determinado valor a esse sentido nas coisas, ok? E daí, entre os vários regimes de interação, no caso, ele fala sobre o desejo, por quê? Porque sim, né? Cada um fala sobre o que quiser, e daí ele é um autor semiótico que fala sobre o desejo, dentro dessa perspectiva de ele se manifestando, ele sendo manifesto em um modo de interação. E daí eu só vou ler uma parte, por quê? Porque, né, a gente é professora, não perde os hábitos. E daí do modo como a gente não tem controle sobre o desejo do outro, a gente estar ou não mais ou menos adequado a determinado padrão de beleza, não vai fazer o outro nos desejar. O período histórico vai ter um determinado padrão de beleza de acordo com as relações de poder e disputas de espaço daquele período histórico. Então eu posso me colocar mais à vista do outro, certo? Eu posso explicitar o meu desejo de ser desejada a partir da minha adequação a determinado padrão de beleza. Mas, se pôr mais à vista do outro, chamar a atenção pelo sucesso ou pelo fracasso de adequação ou inadequação a um certo padrão de beleza, não diz respeito ao desejo do outro. Eu posso me pôr à vista do outro a partir da minha adequação a um determinado padrão de beleza. Mas isso não garante. A gente tenta se adequar a padrões de beleza porque tem a ilusão de que, e essa ilusão ela não é à toa, certo? Nós somos iludidos, e daí realmente pela mídia e por outros processos socioculturais, históricos e tal, mas a gente tem a ilusão de que uma adequação a um determinado padrão de beleza garante o controle sobre o desejo do outro. Mas o desejo é outra coisa. O desejo caminha também por vias estranhas a todas as razões e codificações socioculturais, ou seja, os padrões de beleza. Pois,
Para que um tal corpo possa ser percebido como desejável enquanto tal, é preciso que já se tenha passado para outra dimensão, a do puro sensível. Olha que legal! O próprio estado do corpo do outro, apreendido como um todo, face à nossa própria capacidade de senti-lo, em seu estado hipotético de corpo desejante. Landowski. Apreendido como um todo. Isso quer dizer o quê? Não importa as suas pequenas ou grandes inadequações a um padrão de beleza estabelecido. É você, enquanto corpo, apreendido como um todo. Certo? Então você pode ter estria, você pode ter celulite, você pode ser o que seja. Não é isso que vai determinar o desejo do outro, porque o desejo do outro vai para uma dimensão de puro sensível. E ao ser puro sensível, você não tem controle. Você não tem controle. Gente, semiótica é muito legal. Eu tô lendo, mas tô lendo, tem que ler na vida, certo? Olha isso. É a própria presença de um sujeito junto ao seu outro que faz com que o segundo, quer de bom grado ou não, quer de bom grado, quer não, se encontre comovido, transformado, contaminado pelo primeiro. Nenhum determinismo de ordem física tem caso nesse intervir. É a citação. Para e pensa. A própria presença de um sujeito. Enfim, quer de bom grado ou não, certo? Não é uma decisão racional, não é a partir de uma análise crítica sobre quanto a pessoa se adequa ou inadequa a determinados padrões de beleza. Contaminado pelo primeiro. A ideia de contágio na semiótica é bem interessante. Nenhum determinismo de ordem física, novamente, não é o teu corpo em pequenas partes, é o teu corpo total, tem nesse caso de intervir. É lindo, é muito lindo. Ai, gente, acho que já tá bom. Já tá com 10 minutos, é muito bom. Ok. Eu fiquei olhando assim porque eu estava lendo o texto enquanto eu estava gravando, tá? Então espero que não fique muito estranho. E só para não perder o hábito, um beijo para os meus aluninhos.